O que resta de nós quando o ruído do consumismo, da busca por status e das distrações modernas silencia e, finalmente, precisamos encarar quem realmente somos? A crítica ao consumismo e ao culto da aparência, entendida não como condenação moral, mas como sintoma de uma estrutura psíquica e cultural, abre uma porta para a investigação da vida interior. O primeiro tópico sugere que, antes de qualquer reflexão mais profunda, é preciso encarar a superfície do mundo moderno, o modo como acumulamos objetos, imagens e desejos, e como essa dinâmica se torna uma forma de substituir a relação com nós mesmos por um jogo incessante de validação social. Filósofos como Montaigne e Schopenhauer, assim como psicólogos como Jung e Freud, oferecem pontos de apoio importantes para compreender essa superfície não como algo trivial, mas como expressão de forças internas e coletivas que moldam nossa experiência de mundo. Montaigne, que já no século XVI observava a tendência humana de se deixar levar por vaidades e convenções, fornece um insight fundamental. Quanto mais nos ocupamos com aparências, menos nos aproximamos de nossa própria substância. Ele notava que o homem se dispersa tentando ser visto, tentando agradar ou se conformar, e assim afasta-se daquilo que é realmente seu. Ainda que Montaigne escrevesse em um mundo sem redes sociais ou marketing global, sua percepção antecipa o dilema contemporâneo, um universo no qual somos treinados desde cedo a medir valor por visibilidade, por marca, por estilo, por tudo aquilo que está ao alcance dos olhos, e raramente pelo que se encontra abaixo da superfície. Para ele, a vida autêntica exige familiaridade consigo mesmo. Mas essa familiaridade só é possível quando não estamos aprisionados pelo olhar dos outros. Schopenhauer, por seu lado, interpreta essa busca por imagens e objetos como o movimento de uma vontade cega que nunca se satisfaz. A vontade, para ele, é o princípio que nos empurra constantemente adiante, em busca de algo que não pode ser plenamente alcançado. O consumismo moderno amplifica essa dinâmica, cria desejos artificiais, acelera ciclos de obsolescência e produz a ilusão de que a obtenção de algo externo resolverá inquietações internas. Para Schopenhauer, no entanto, todo desejo realizado dá lugar a um novo desejo, ou quando nada mais há para desejar, ao tédio. A consequência é que a felicidade baseada em aquisições sempre escapa, porque tenta resolver problemas internos com soluções externas. Nesse sentido, o consumismo não é apenas um fenômeno econômico, é também um modo de negar a interioridade, já que a tranquilidade da vida interior exige que se conheça e tolere o vazio entre um desejo e outro. Nietzsche aprofunda esse diagnóstico ao sugerir que as culturas de distração e espetáculo, embora em sua época assumissem outras formas, impedem o desenvolvimento de um espírito verdadeiramente livre. O indivíduo que busca constantemente aprovação e imita padrões de gosto, comportamento e expressão, perde contato com o que Nietzsche chama de sua forma própria de ser. Para ele, a autenticidade não é uma essência dada, mas algo que se conquista ao longo da vida, por meio de um processo de confrontação com convenções, expectativas e medos. Quando o consumismo cria identidades prontas, estilos de vida pré-fabricados e modos de expressão padronizados, ele interfere diretamente na formação dessa autenticidade. O indivíduo deixa de ser criador de si e passa a ser consumidor de modelos de subjetividade. A psicologia analítica de Jung oferece outra perspectiva complementar, a de que os símbolos externos, objetos, marcas, estilos, podem funcionar como substitutos de conteúdos internos que não foram reconhecidos. Jung acredita que quando a pessoa não dialoga com seu mundo interior, ela tende a projetar em coisas externas aquilo que está faltando internamente. O consumismo, então, pode ser visto como uma forma coletiva de projeção. Buscamos fora atributos que deveriam emergir de dentro.
Compramos objetos que prometem identidade, pertencimento, força, beleza, sucesso. Porque esses valores simbólicos não foram integrados ao self de maneira madura e consciente. Quando isso acontece, a pessoa não apenas se distancia de sua essência, como também se torna vulnerável à manipulação cultural e midiática, que decide o que deve ser desejado e quando. Freud, em seu exame da civilização e de suas exigências, também reconhece que o mal-estar moderno tem relação com a repressão de impulsos e a busca incessante por satisfações substitutivas. No contexto atual, o consumo funciona como um desses substitutos. Alivia tensões emocionais, dá um prazer imediato, preenche momentaneamente a angústia. Mas, como Freud observa, o alívio não resolve a fonte do conflito, apenas o desloca. Por isso, o ciclo do consumo tende a se repetir compulsivamente. Ele tenta apaziguar um mal-estar cuja origem é mais profunda, conflitos internos, pressões sociais, culpas, inseguranças, desejos não reconhecidos. Assim, consumir torna-se não apenas um hábito, mas uma defesa psíquica. Quando unimos essas perspectivas, percebemos que a crítica ao consumismo não é apenas econômica ou moral, é existencial. Ela aponta para um desequilíbrio entre a vida exterior, regida por estímulos, demandas, expectativas e pressões, e a vida interior, que se torna cada vez mais silenciosa, escondida ou ignorada. Para muitos, a ideia de um mergulho interior provoca desconforto. O silêncio interno pode revelar contradições, medos, fragilidades. E como o mundo moderno oferece uma infinidade de distrações, é fácil evitar esse encontro. A cultura das aparências, então, se sustenta porque oferece um caminho confortável para fugir do que exige coragem, olhar para si mesmo. Mas é justamente nessa transição da superfície para a profundidade que começa o trabalho filosófico mais importante. A vida interior não é um refúgio romântico, mas um campo de tensões onde convivem sombras, desejos, lembranças, medos e potências criativas. Para Jung, enfrentar esse campo é a tarefa da individuação. Para Nietzsche, é o caminho da criação de si. Para Montaigne, é o exercício da sinceridade consigo mesmo. Para Schopenhauer, é a possibilidade de se libertar da tirania dos desejos. Para Freud, é a reconciliação com os conflitos inevitáveis da condição humana. A crítica ao culto da aparência funciona então como um portal. Ela nos obriga a perguntar por que estamos tão conectados às formas externas e tão desconectados de nossos conteúdos internos. Por que objetos, imagens e validações se tornaram tão centrais na construção de identidade? E o que se perde quando vivemos voltados ao olhar do outro? Um possível caminho de resposta está em reconhecer que a aparência oferece certezas rápidas, enquanto a interioridade exige um trabalho lento. O consumismo promete identidade imediata. Se você usar isso, será alguém. Enquanto a interioridade exige paciência para descobrir quem se é de fato. A busca incessante por visibilidade oferece a ilusão de que somos reconhecidos, enquanto a jornada interior revela que grande parte do reconhecimento que buscamos é, na verdade, uma tentativa de preencher inseguranças antigas. A superfície é fácil, a profundidade é exigente. No entanto, embora difícil, esse retorno para dentro é essencial para qualquer forma de bem-estar duradouro. A vida interior é onde se desenvolvem a clareza, a solidez emocional, a liberdade e a capacidade de suportar frustrações. Sem ela, ficamos expostos às variações do mercado, às modas, às comparações sociais e às exigências de produtividade. Ficamos mais frágeis diante do olhar alheio, mais dependentes da aprovação externa e mais suscetíveis a sentimentos de inadequação. As filosofias e psicologias mencionadas aqui convergem para a ideia de que uma vida bem vivida exige algum grau de familiaridade consigo mesmo, e essa familiaridade não pode ser comprada,
apenas construída. Por fim, a crítica ao consumismo e ao culto das aparências não é um convite ao ascetismo, mas à autenticidade. Não se trata de negar bens materiais ou prazeres, mas de compreender que eles não podem substituir o trabalho da interioridade. O mundo externo pode enriquecer a vida, mas não pode dar sentido a ela. Isso é tarefa da consciência, do pensamento, da introspecção. Assim, ao examinar esse primeiro tópico, percebemos que a superfície do mundo moderno, embora ruidosa e sedutora, pode ser o ponto de partida para uma jornada profunda. A tensão entre aparência e essência nos obriga a escolher: ser moldado pelo que o mundo deseja que sejamos, ou iniciar um processo de retorno à própria interioridade. A primeira opção é fácil, mas vazia. A segunda é difícil, mas fecunda. E é nesse movimento de sair do brilho das vitrines para entrar na penumbra luminosa do próprio ser que começa a construção de uma vida mais livre, mais consciente e mais verdadeira. A alienação produzida pela tecnologia e pelas redes sociais é um fenômeno marcante do nosso tempo, mas não nasce do nada. Ela revela tendências profundas da psique humana e tensões antigas entre interioridade e mundo exterior. A tecnologia em si não é a origem do problema. Ela amplifica inclinações já presentes, acelera processos psíquicos e sociais que antes se desenvolviam lentamente e cria um ambiente no qual nossas fragilidades se tornam mais evidentes. A partir das ideias de Jung, Montaigne, Schopenhauer, Nietzsche, Camus e Freud, podemos compreender essa alienação não apenas como um desvio cultural, mas como uma forma contemporânea de afastamento de si, uma ruptura com o essencial. Se olharmos a questão pela perspectiva junguiana, as redes sociais funcionam como grandes espelhos distorcidos. Jung observa que o ego, quando desconectado do self, busca incessantemente confirmação externa. A tecnologia facilita essa busca. A validação pode ser obtida com um clique, e a sensação de ser visto substitui, temporariamente, a experiência mais profunda de ser. O indivíduo passa a organizar sua identidade em torno dessas imagens públicas, construindo uma persona hiperinflada que não corresponde à totalidade de sua psique. Esse processo produz alienação porque afasta o sujeito da própria sombra, daqueles aspectos negligenciados, incômodos ou contraditórios que fazem parte do seu ser. Quanto mais ele tenta mostrar ao mundo uma versão aprimorada de si, mais se distancia daquilo que realmente é. A tecnologia apenas acelera o mecanismo, oferecendo acesso fácil e contínuo ao palco da persona. Freud acrescentaria que esse comportamento se liga às tensões entre pulsões e repressões exigidas pela vida social. A busca por aprovação nas redes pode ser vista como uma forma de aliviar o conflito entre o desejo de reconhecimento e o medo de rejeição. Se a sociedade moderna intensifica esse conflito, exigindo visibilidade, diferenciação, sucesso, então a tecnologia oferece um meio rápido de reduzir a ansiedade. Mas como qualquer satisfação substitutiva, ela é temporária e gera dependência. O sujeito incapaz de resolver o conflito interno passa a recorrer cada vez mais a estímulos externos para manter o equilíbrio frágil do ego. A alienação, então, não é apenas social, mas psíquica. Ela revela uma tentativa de fugir do próprio inconsciente. Nietzsche, por sua vez, analisaria esse fenômeno como expressão do que chama de último homem, aquele que busca conforto, segurança e aprovação acima de tudo. As redes sociais criam um ambiente ideal para a psicologia do último homem, pois nelas o risco é minimizado. Expõe-se apenas o que convém, expressa-se apenas o que será bem recebido, evita-se qualquer conflito que possa ameaçar o capital simbólico adquirido. O espírito livre nietzschiano, que busca a autossuperação e a criação de novos valores, encontra pouco espaço nesse terreno. O ritmo rápido, as comparações constantes,
a necessidade de agradar ao coletivo, tudo isso opera como força niveladora. A alienação tecnológica, então, não é apenas perda de presença, mas perda de potência. O indivíduo deixa de ser criador de si mesmo e torna-se dependente do olhar alheio para afirmar sua identidade. Montaigne oferece outra via de compreensão. Ele já via com desconfiança a tendência humana de se perder nas opiniões e expectativas sociais, de viver mais para o que os outros pensam do que para aquilo que se é. Para Montaigne, o exercício da introspecção é uma forma de reconciliação com a própria humanidade, um caminho para cultivar a honestidade interior. As redes sociais tornam esse exercício mais difícil, não por causa da tecnologia em si, mas pela velocidade e pela superficialidade das interações que elas promovem. Para o pensamento montagnano, a alienação ocorre porque o sujeito deixa de perguntar o que acontece em mim para perguntar o que esperam que eu seja. O ruído externo se torna tão alto que a voz interior perde a força. Schopenhauer, ao analisar a inclinação humana ao desejo e à comparação, fornece outro ponto de apoio. A busca por status e validação externa, intensificada pelas redes sociais, é uma extensão da vontade de viver que ele descreve, uma força irracional que move todos os seres a buscar incessantemente algo que nunca está completamente ao alcance. O problema é que, no contexto atual, essa força assume uma forma particularmente cruel, pois a tecnologia apresenta constantemente modelos inalcançáveis de vida, beleza, sucesso e felicidade. A comparação se torna incessante e, portanto, a insatisfação também. Schopenhauer diria que as redes sociais amplificam o sofrimento humano ao intensificar o ciclo do desejo e ao criar um ambiente no qual a sensação de falta é permanente. A alienação é resultado da incapacidade de alcançar um estado de tranquilidade interior, pois o olhar está sempre voltado para fora, para o que falta, para o que os outros têm. Camus abordaria a questão a partir da ideia de absurdo. A tecnologia e as redes sociais criam um fluxo constante de informações, opiniões e eventos que dão a ilusão de sentido, mas esse sentido é superficial, volátil, inconsistente. Para Camus, o ser humano deseja clareza e unidade, mas encontra um mundo fragmentado. As redes intensificam essa fragmentação, gerando uma espécie de absurdo cotidiano, um mar de estímulos que não se conecta a nada essencial. A alienação ocorre porque o sujeito tenta encontrar sentido em algo que, por natureza, não pode oferecê-lo. A vida interior, para Camus, não nasce da busca de validação, mas da confrontação com o vazio, algo que a tecnologia frequentemente nos ajuda a evitar. A alienação tecnológica, assim, é uma forma de fuga do confronto com o próprio absurdo da existência. Essas análises convergem em uma mesma direção. A tecnologia e as redes sociais ampliam uma tendência humana de se afastar da interioridade e se perder na superfície. Esse afastamento provoca desconexão não apenas consigo mesmo, mas também com a natureza e com o essencial. A relação com a natureza, para muitos desses pensadores, é uma metáfora e, às vezes, uma experiência concreta de retorno ao que é básico, ao que é simples, ao que não depende de aprovação social. Montaigne encontrava na natureza uma forma de lembrar-se de sua própria humanidade. Nietzsche via nela uma expressão da força vital. Jung interpretava a natureza como símbolo do inconsciente, do pulsar primordial que escapa ao controle do ego. Quando a vida se torna mediada por telas, filtros, algoritmos e métricas, esse contato se enfraquece. A desconexão da natureza é também desconexão da própria corporalidade. Vivemos cada vez mais na esfera do representado, imagens, textos, simulacros, e menos na esfera do vivido. Nietzsche diria que perdemos o contato com o corpo como força ativa. Freud observaria que o corpo é sede de desejos e tensões
que não desaparecem simplesmente porque foram substituídos por estímulos digitais. Jung veria no afastamento da natureza uma perda de contato com o inconsciente, com os arquétipos que organizam nossa experiência simbólica. Camus lembraria que é na relação direta com o mundo, o sol, o vento, a materialidade das coisas, que se experimenta uma forma de presença que nenhuma tecnologia substitui. A vida interior, nesse cenário, se empobrece porque se torna dependente de estímulos externos para se sentir viva. A busca por validação torna-se mais importante que o reconhecimento interno. A exposição substitui a reflexão. A velocidade substitui a profundidade. Alienar-se é perder o eixo, perder o centro, perder a orientação interna. Se a tecnologia facilita essa perda, é também porque vivemos em uma cultura que valoriza a performance externa mais do que a consistência interna. Contudo, essa alienação não é destino inevitável. Os pensamentos desses autores sugerem caminhos de retorno. Jung aponta para a necessidade de diálogo com a sombra e com os símbolos internos. Montaigne para o hábito de examinar a própria mente, Schopenhauer para a renúncia ao desejo incessante, Nietzsche para a criação de si e a coragem de romper com expectativas coletivas, Camus para a lucidez diante do absurdo, Freud para o reconhecimento das forças inconscientes que moldam nossas ações. O desafio é aprender a usar a tecnologia sem entregar a ela a condução da vida psíquica. É preciso recuperar a capacidade de silêncio, de introspecção, de presença. Reconectar-se ao essencial significa criar um espaço interior capaz de resistir às pressões externas. Significa aprender a estar com a própria solidão sem buscar constantemente uma plateia. Significa abandonar a lógica da comparação e cultivar a capacidade de autoobservação. Significa, por fim, lembrar que a vida verdadeira acontece dentro, não nas telas, não nas reações alheias, não nos símbolos artificiais de sucesso, mas no trabalho íntimo de construção de significado. Seguir esse segundo tópico é perceber que a alienação tecnológica não é apenas uma questão de uso excessivo de aparelhos, mas de esquecimento de si. E o retorno à interioridade, embora exija esforço, é o único caminho capaz de restaurar o equilíbrio entre mundo e consciência, entre aparência e substância, entre exterioridade e essência. Ao reconhecer nossas fugas, distrações e desejos, abrimos espaço para o retorno ao essencial. Nesse movimento, encontramos não respostas prontas, mas uma presença mais lúcida. O caminho interior, silencioso, exigente e sempre inacabado, revela que a verdadeira força nasce do encontro honesto consigo mesmo.